Na livraria. E lá na livraria da minha paróquia estava por R$ 40. Então, assim, eu acho que aí em Santo Antônio também tem uma livraria, né? Eu não sei o valor que Sim, tá. verdade. Mas, assim, a gente compra novo, né? É uma forma de prestigiar a livraria, as livrarias da paróquia também. É, pode ser. Então, Muito aí bom, muito boa ideia. vocês podem fazer isso mesmo, tá? Aí fica a critério de cada um, beleza? Será que não tem como ela ver para a gente também esse livro que a gente pode comprar com ela, onde é a paróquia dela? É na Barra. Na Barra? Na Isso. Sagrado Coração de Jesus? Sagrado Coração de Jesus. Ah, tá. Tá bom? Valeu, Tá bom, Júlia. obrigada. Obrigado. Mas aí, Por galera, nada. essas coisas a gente pode combinar daqui a pouquinho, tá bom? Após a nossa apresentação. Então vamos seguir aqui, beleza? Então, primeira aula então de hoje nós vamos falar sobre o fim da existência humana. Quando nós falamos de fim, nós não estamos aqui na perspectiva de acabar, tá? De término. Não estamos falando disso. Estamos falando de finalidade. Por quê? Qual é o motivo da nossa existência? Essa é a pergunta, tá? Que nós temos que responder hoje. Por que que você existe? Por que que nós existimos? Deus precisa da nossa existência? Essas são algumas das perguntas que nós vamos ter hoje, beleza? Então vamos aqui seguir. Por que estou aqui? Tá? Qual é a nossa finalidade? Bom, o Catecismo da Igreja vai falar que nós existimos por alguns motivos. Lá no prólogo, lá no início do Catecismo, vai falar que nós existimos para conhecer, amar, louvar e servir a Deus. Esses são os principais propósitos, as principais metas da nossa existência. Nós nascemos para, antes de tudo, conhecer a Deus, saber quem é esse Deus, quem é aquele que nos criou. Olha, vamos aqui já parar e pensar um pouquinho, refletir. Nós estamos numa sociedade que tem muitos pontos positivos, por exemplo, nas redes sociais, mas um dos pontos negativos é exatamente a ausência de reflexão, ausência de meditação, ausência de saber quem nós somos. E esses 4 pontos que o catecismo já vai trazer para a gente, já vai implicar em uma coisa: somos necessitados de parar, rezar, conhecer a Deus, estudar, tá? Logo de cara, o conhecer a Deus é necessário. E para esse conhecimento de Deus, nós precisamos ter uma experiência espiritual com ele e também uma experiência racional, no sentido da busca do conhecimento. Não que essa aqui não seja um conhecimento racional, também é. Por exemplo, as nossas orações nos permitem conhecer a Deus racionalmente também. Óbvio, a oração não é algo emocional, está também no campo racional, tá? Está também no. Por isso, olha só, não é simples rezar. Às vezes nós não temos vontade de rezar, desejo de rezar. E a gente tem que, então, trabalhar a nossa vontade. A nossa razão tem que ser maior do que o nosso desejo. Então, está no campo também racional, não só no campo das emoções. E às vezes, nem sempre, as emoções e o desejo estarão a favor da nossa vida espiritual. Beleza? Então, o conhecimento de Deus vai ser pela experiência mística, a experiência do mistério de Deus, por meio da vida espiritual, mas também vai ser pelo estudo. Nós precisamos das duas coisas. Existe. Opa, alguém chamou lá. Deixa eu acionar aqui. Minha noiva chegando aí, ó. Seja bem-vinda, Tamires.
Isso aí. Vamos lá. Voltando ao slide. Existe, então, galera, uma realidade, uma carta apostólica, uma carta de São João Paulo II, esse grande santo, que ele vai falar o seguinte: ele vai falar que nós precisamos, para conhecer a Deus, da fé e da razão. Essa carta se chama Fides et Ratio, fé e razão. Anota aí, que eu acho que é um bom conselho para que você possa estudar. Ler essa carta. Se você não quiser comprar, você pode entrar no vaticano.va, que você terá acesso a essa carta, a esse documento da igreja. Fides et Ratio, fé e razão. São João Paulo II vai falar que para o conhecimento de Deus, nós precisamos dessas duas realidades. Não só da fé, porque se nós tivermos somente a experiência da fé, nós vamos cair num fideísmo. E o que é o fideísmo, meus irmãos? Olha só. O fideísmo é quando nós buscamos um conhecimento de Deus, uma experiência de Deus, somente pela perspectiva da fé, distante da razão, sem a perspectiva racional. Nós temos, por exemplo, um grande pecado que nós podemos cometer, que é somente na perspectiva da fé, como fideísmo. Como, por exemplo, eu sempre esqueço o nome disso, meu Deus, quando a gente passa debaixo de uma escada e a gente tem medo, ou quebra um espelho, uma superstição. Beleza, lembrei, obrigado. Superstição. Obrigado por ter lembrado também. A superstição é uma experiência de fé. Só que é uma fé sem razão, sem o aspecto racional. Tá bom? Por exemplo, dizem por aí que se eu estiver com o meu chinelo virado de cabeça para baixo, a minha mãe vai morrer. Qual é a explicação lógica, racional, científica disso? Não existe. Entende? Por que se eu vejo um gato preto eu vou ter azar? Por que se eu quebrar um espelho eu terei 7 anos de azar? Não há uma explicação lógica para isso. O que há é uma fé, uma crendice, ok? Uma crendice popular que foi se propagando até chegar no nosso coração. E aí, com medo e também com essa crendice, a gente evita essas coisas. Isso é a superstição. A nossa fé é uma fé racional, por um motivo. Na verdade, vários motivos, mas o primeiro motivo, Deus, ele é um ente, um ser dotado de razão. Deus, ele é o principal ser dotado de razão. E por ele ser um ser racional, Deus possuir razão, toda a criação, ela tem uma lógica, ela tem uma ordem, ela possui um ordenamento, que a partir dessa ordem nós conseguimos alcançar também a Deus. E não só nessa perspectiva. Deus, ele cria outros dois seres dotados de razão. As criaturas angélicas, aqueles que estavam aí na formação que eu dei sobre o tratado, em uma aula, eu falei rapidamente sobre isso. E também nós somos também seres racionais. A nossa fé, ela parte, então, de uma divindade que é racional e que nos ensina também de uma maneira racional a crer nele. Nós temos, por exemplo, a filosofia que vai constantemente provar a nossa fé, provar racionalmente a nossa fé. Outra dica legal para que vocês possam conhecer, as 5 vias de Santo Tomás de Aquino. Nas 5 vias de Santo Tomás de Aquino, nós vamos ver
que nós podemos perceber na natureza a existência de Deus. Se Deus existe, é uma pergunta muito válida que nós podemos fazer e devemos fazer. E Santo Tomás de Aquino, pelas 5 vias, ele vai mostrar, por meio de causa e efeito, que Deus existe. Qual é a causa de todas as coisas? Ele, olhando a natureza, ele vai perceber que a causa de todas as coisas, por um processo racional, por um processo de conhecimento, de autoconhecimento, de conhecimento das criaturas, ele vai chegar que a causa, na causa final é Deus. Logo, a finalidade da nossa fé é Deus. Tá certo? Quando nós falamos aqui de finalidade, repito, nós não estamos falando de um fim como um término, mas a finalidade daquilo que nós, do porquê que nós estamos aqui. Nós estamos aqui por causa de Deus, para Deus, e nós vamos fazer todo o nosso esforço para estar sempre com Ele e voltarmos para Ele. Uma outra coisa, um outro ponto, além do conhecer, é o amar, tá certo? Nós conhecemos a Deus e amamos a Deus. Ao conhecer a Deus, somos capazes de amar, de amá-lo. Santo Agostinho vai falar uma frase que eu sei que todos vocês já conhecem. Nós não somos capazes de amar algo que não conhecemos. Deus nos amou eternamente, mas ele, por sua capacidade onisciente de conhecer o presente, o passado e o futuro, ele já nos conhecia. E ele nos ama eternamente. Tá certo? Logo, mais para frente, nós vamos entender um pouco mais essa questão aqui da lógica da eternidade e do Cronos, para a gente entender o nosso tempo e o tempo de Deus, que é a eternidade. Mais para frente, no outro tema, a gente explica isso melhor. Então, primeiro nós conhecemos, depois nós somos capazes de amar a Deus. E quando nós amamos, nós vamos louvá-lo, adorá-lo e também servi-lo. E vivendo bem esses 4 aspectos ou melhor, esses 4 chamados que nós temos em relação a Deus: conhecer, amar, louvar e servir, assim nós iremos viver uma vida, uma experiência de santidade aqui na Terra. É assim, galera. Botei até por último ali São João Paulo II e Santa Teresa de Calcutá. Os 2 grandes santos que nós, ou pelo menos a maioria de nós, não sei a Júlia, que é mais nova, 2 grandes santos que nós podemos conhecer, que nós vimos na TV. Alguns tiveram a oportunidade de estar próximos de São João Paulo II, por exemplo. Alguns de nós, talvez. Né? E é isso, galera. A santidade não é algo para poucos, é algo para todos. Deus chamou a todos nós para a santidade. E o nosso caminho de santidade é esse: conhecer a Deus pela fé e pelo conhecimento, pelo estudo. Amar a Deus, louvar a Deus e servir a Deus. Por que Deus nos criou? A primeira razão, a grande razão pela qual Deus fez o universo e fez a nós, foi, portanto, a sua própria glória, para mostrar o seu poder e bondade infinitos. O seu infinito poder mostra-se pelo fato de existirmos, a sua infinita bondade pelo fato que ele nos quer fazer participar do seu amor e fidelidade. Esse trecho está na Fé Explicada. Eu botei aqui
e vou botar por algum tempo até que todos possam adquirir, ou a grande maioria possa adquirir. Vou trazer trechos da Fé Explicada. Quando a maioria ou todos vocês adquirirem, a gente vai lendo mesmo a Fé Explicada, que acho que assim vai encorpar cada vez mais. Então, Deus nos criou, galera, por essa perspectiva que a Fé Explicada está trazendo para cada um de nós. A questão de por ele ser bom e porque ele nos ama. Ele nos criou para nos amar. Ele quis nos criar para nos amar. Primeiro, não tem esse porquê Deus nos criou, tem uma outra questão que é anterior. Deus, ele não precisa de nós, galera. Ok? E aí a gente para e pensa, se Deus não precisa de nós, o porquê da nossa criação? Deus, ele sendo Deus, ele é uma criatura perfeita. Ele não tem a necessidade, a carência de alguém. Ok? Ele simplesmente quis amar, quis dar-se a cada um de nós, quis também permitir o conhecimento dele para cada um de nós, quis ser bom para cada um de nós. Ao nos criar, ele nos mostrou a bondade infinita dele. E o mais interessante, ele nos fez livres para estar com ele ou não. Isso é muito interessante. Deus, ele é tão bom que ele nos dá a capacidade de escolhê-lo ou de não escolhê-lo. Quem sabe o nome disso? Qual o nome que se dá para isso? Livre-arbítrio. Muito bem. Muito bem, galera. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio, diferente da liberdade, é a capacidade de escolher o bem ou o mal. Escolher entre algo bom e algo ruim. Igual Adão e Eva. Adão e Eva tinham o livre-arbítrio, como nós. Claro, tá certo? Ele tinha a capacidade de escolher entre estar sempre com Deus ou de escolher o fruto proibido. Ok? E assim a gente já conhece a história, né? Quando a gente chegar no céu, a gente resolve com eles. Beleza? E aí Deus nos criou por seu amor e também por sua bondade. Ok? Deus é bom, por isso que ele nos criou. Deus nos ama, por isso ele nos criou. Ele é todo poderoso e nos criou com toda glória que vem dele. Isso tudo, galera, para que a nossa criação possa retornar para ele. De que maneira? Para glorificar a Deus. Tá? Deus nos criou para, de alguma maneira, possamos glorificá-lo. Mas, ao mesmo tempo, essa glória, esse louvor, Deus necessita do nosso louvor e da nossa glória, de glorificarmos a ele? Não. Verdadeiramente não. Deus não tem necessidade nem sequer da sua oração. Somos nós que necessitamos. Mas aqui estamos no campo da criação de Deus e não da nossa relação com ele, mas do porquê Deus nos criou. Por quê? Por que disso tudo? Por que Deus fez a cada um de nós? Por que nós louvamos a Deus? Deus tem necessidade desse louvor? Não tem. Como nós já falamos, assim, toda vez que nós pensamos em divindade, nós temos que pensar em um ser que é 100%, que é perfeito. Na filosofia, nós vamos ver que nós não somos capazes de definir com palavras ou até mesmo com pensamento aquilo que é Deus. Então, vamos aqui de maneira muito simples, a gente vai pensar assim, de 0 a 100%. 100% seria a plenitude, a perfeição. Ok? 100% é Deus. Ok? Deus, ele é 100%, ele é pleno. Ele não é um ser carente como nós. Por mais que você se ache a pessoa mais bela, mais inteligente,
mais rica de talento, de dom, rica financeira, mais plenamente feliz da terra, você não é como Deus. Deus é infinitamente mais perfeito em tudo. E quando nós estamos falando de perfeição, seria esses 100%, ok? Nós não temos a capacidade de alcançar em nós esse 100%. Apenas Deus. Beleza? E por conta disso, não existe carência em Deus. Ok? Deus, ele é pleno em tudo. Nós somos carentes. Alguém aí pode me dar um exemplo de carência humana? Um exemplo de carência humana. Deixa eu até ver vocês aqui melhor. Deixa eu interromper aqui. Um exemplo de carência humana. Quem pode me dar um exemplo de carência humana? Conhecimento, Por exemplo, inteligência. nós lutamos para conhecer alguma coisa. Por exemplo, esse livro aqui, muito mais fino, vai falar sobre a mesma coisa que a gente está estudando. Mas, meu irmão, vou te falar, esse livro é dificílimo. Dificílimo. Eu, quando estudei ele, eu passei um perrengue danado. E percebi o seguinte, que eu não tinha ainda a capacidade intelectual de conhecimento. Outro exemplo, por exemplo, de carência humana, Evaldira. Um exemplo de carência humana. Tem que ligar o seu microfone, tá? Eu esqueço. O amor, a amizade, né? Ótimo, olha aí. Amor e amizade, perfeito. Eu queria esse exemplo. Obrigado, Valdir. Olha só, o amor e a amizade, exemplo concreto da carência humana. Nós somos carentes de amor. Nós precisamos, neste mundo, saciar a nossa carência nos nossos relacionamentos, na amizade, casando com alguém, tendo companheiros, pessoas próximas. A própria sociologia, eu não me lembro agora quem foi, eu acho que é o próprio Karl Marx, vai falar que o homem é um ser social, ele depende da sociedade. Alguns sociólogos vão até falar que o homem sem a sociedade, sem o outro próximo, morreria. Olha só que doideira. Interessante. Ô, Léo, e a família, né? Porque sem o pai ou a mãe, Deus não poderia, né, nos enviar aqui, né? Então, é a carência primeira aí, né? A Exatamente. necessidade de ter um pai e a mãe, né? Exatamente, a família. Até A Jesus, carência. né? Teve a mãe, né? Para poder... Teve um pai e a mãe, exatamente, teve uma Um pai e família. uma mãe, isso aí, uma família. Exatamente. Agora, Deus não precisa do nosso amor. Não. Deus não tem a necessidade de ter amigos. No céu, galera, no céu, nós iremos, obviamente, ter conhecimento. Beleza? Nós vamos saber quem está no céu. Iremos também saber no céu quem não está no céu, quem está no inferno, quem está no purgatório. Ok? Mas no céu, a nossa alegria, a nossa felicidade não estará em nossos amigos, mas estará plenamente em Deus. Ok? Isso é fantástico. Então, assim, a felicidade será grandiosa no céu, não por causa dos nossos amigos, dos nossos familiares, das pessoas que nós aqui nessa vida amamos, que nós aqui nessa vida dependemos até para saciar a nossa carência. Mas no céu, a nossa carência será plenamente realizada em Deus. Tá certo? Porque Deus é pleno. Em Deus não há carência. Em Deus não há vazio. Tá? Então vamos seguir, galera. Voltar aqui a compartilhar, a gente seguir.
No entanto, quando dizemos que Deus fez o universo e nos fez e fez a nós para a sua maior glória, não queremos dizer que Deus necessitasse dela de algum modo, como eu estava explicando. A glória que damos a Deus e suas obras é chamada glória extrínseca, ou seja, é algo fora de Deus, tá? Essa glória, de fato, é dada a Deus, mas essa glória não vai, Deus não tem necessidade dessa glória, mas essa glória é para nós glorificarmos, sim, a essa divindade, glorificarmos a Deus por toda a criação, mas essa glória não faz diferença nenhuma a ele. Claro, essa glória, ele se glorifica, ao mesmo tempo, não faz diferença nenhuma a ele. Essa glória serve para nos aproximar dele, para fazer com que o nosso coração perceba o sentido do louvor, perceba o sentido de agradar aquele que merece, de fato, aquele que merece toda a glória. Porque senão, galera, nós podemos cair numa outra perspectiva, a questão da vanglória, que é glorificar a nós mesmos e esquecer de glorificar aquele que tem todo o mérito, aquele que de fato merece a nossa glória, que é Deus. A finalidade, o porquê e o que devo fazer. Vamos lá, vamos seguir. O que devo fazer? Primeiro, voltando aqui na perspectiva da busca de conhecer e amar cada vez mais a Deus, ok? O que devo fazer em relação às coisas de Deus e também ao próprio Deus, ele vai se dar em alguns aspectos. Vamos lá. Pois, se não começamos a amar a Deus nesta vida, não haverá maneira de nos unirmos a Ele na eternidade. Primeiro ponto é isso. Nós precisamos conhecer e amar a Deus. Aquele que não conhece a Deus nesta vida não estará unido a Ele na próxima. Entendam uma coisa. Um ateu ou um agnóstico, ou sei lá, um satanista, alguém, tá, que até já ouviu falar de Deus, de alguma maneira, ouviu falar de Deus, ele livremente, entenda aqui a palavra livremente é sem algo que o impeça, ok? Por exemplo, um trauma, por exemplo, um contra-testemunho, beleza? Ele livremente escolheu: não vou amar a Deus. Ele escolheu livremente, com toda a sua consciência, um ato perfeito, racional. Ele escolhe: não vou amar a Deus. Eu não amo a Deus. Este, de fato, não irá herdar o reino dos céus. Por quê? Se nesta vida ele escolheu isso de maneira consciente e livre, Deus não iria impor a ele viver com ele, com Deus. Seria injusto para a própria pessoa viver ao lado de Deus no céu se ele nunca quis viver ao lado de Deus enquanto estava vivo aqui na Terra. Então, aquela pessoa, na eternidade, irá permanecer como viveu aqui, distante de Deus. Por isso, meus irmãos, é muito importante a gente entender aqui a questão do pecado mortal. Aqui, o Catecismo da Igreja está nos ensinando o quê? Que nós precisamos conhecer e amar a Deus. Aquele que conhece e ama a Deus, ok? Este irá viver
no céu, conhecendo e amando a Deus. Porém, o pecado mortal é uma ruptura definitiva com o amor de Deus. Quando nós pecamos mortalmente, nós dizemos para Deus, eu não quero. Igualzinho um ateu, igualzinho um satanista, igualzinho um agnóstico. Nós dizemos para Deus, eu não quero te amar. Deus vai continuar querendo nos amar, inclusive ao ateu, ao agnóstico, ao satanista, a todos que possuem outras crenças ou não crenças em relação a Deus. Deus ama essas pessoas. Deus nos ama igualmente. Mas quando nós pecamos mortalmente, nós estamos virando as costas para a cruz de Cristo. E é por isso que, se morrermos com pecado mortal e não estivermos arrependidos, nós iremos para o inferno. Eu não estou falando nem aqui, galera, não estou falando aqui de confessados. Confessado seria ótimo. É céu. Tá? Ou recebendo a unção dos enfermos. É céu. Estou falando aqui de eu estou em pecado mortal, não me arrependo e morro. A possibilidade de uma pessoa não arrependida morrer é muito grande desta pessoa ir para o inferno. Se ela livremente escolheu o pecado. Entendem? É claro que quando a gente estudar, por exemplo, a doutrina, a moral, a gente vai entender um pouco melhor a relação do pecado conosco. Existem pessoas que possuem vícios de alguns pecados. E esse vício já vai ter uma relação diferente com a liberdade. Ok? Por exemplo, um viciado de drogas, ele possui a liberdade de parar na hora que ele quiser? Não possui. Ele até vai falar isso. Eu paro na hora que eu quiser. Um alcoólatra, ele vai dizer isso. Eu paro na hora que eu quiser, mas ele não consegue. Ele precisa de ajuda, de tratamento, de terapia, de desintoxicação do seu organismo. E aí vai. Aí talvez ele consiga. E aí ainda com muita dificuldade, com muita luta. A mesma coisa, o pecado, qualquer pecado, todos os pecados geram um vício em nossa alma, gera desejo de pecar mais. O pecado vai ser algo viciante em nosso ser. E aí pode causar, então, um efeito, algum distúrbio na nossa liberdade. Ok? E aqui a gente vai entender uma outra coisa. Para ser um pecado mortal, por que eu estou falando da liberdade em relação ao pecado? Para ser um pecado mortal, precisam de 3 coisas. Anota aí, para quem não sabe, hein? Precisa de 3 coisas. Primeira coisa, precisa ser pecado, matéria grave. Ou seja, precisa estar ali entre os 10 mandamentos. Ok? Segunda coisa que precisa, além de ser pecado, a pessoa tem que saber que aquilo que ele está cometendo é pecado. Tem que ter conhecimento. Então, precisa ter matéria grave, ser pecado. A pessoa tem que saber que aquilo é pecado. E a terceira coisa, a liberdade. Ela tem que estar livre e escolher aquilo. Ok? Liberdade e escolha. Ela livremente escolheu cometer aquele pecado. Aí sim, é um pecado mortal. A pessoa olha para o pecado sabendo que aquilo é um pecado e comete. Escolhe cometer. Aí é um pecado mortal. O pecado mortal vai romper com a caridade. Vai romper com o amor. E aí, ao pecarmos mortalmente e não obtermos o arrependimento, confessar os nossos pecados a Deus, pedir perdão a Ele, se nós morrermos, possivelmente iremos para o inferno. Não tem como a gente cravar, galera.
Não tem como a gente cravar que a pessoa vai para o inferno, porque nós não somos Deus. Mas a partir daquilo que nós temos de conhecimento bíblico, filosófico e de inspiração divina, a igreja vai dizer que possivelmente a pessoa vai para o inferno. Ok? Vamos seguir. Para aquele que entra na eternidade sem o amor de Deus no seu coração, o céu simplesmente não existirá, como a gente estava falando. A falta de fé. O homem que morre sem o amor de Deus, ou seja, sem arrepender-se do seu pecado, faz a sua própria escolha. Deus está ali, mas ele não pode vê-lo, assim como um sol brilha, mas o cego não pode ver. Então, galera, a grande questão é que a ausência de fé vai nos fazer não enxergar a Deus. Deus estará ali diante dele, mas nós estaremos cegos se a gente não possuir fé. Se a gente não possuir o amor e a fé, a esperança, as virtudes teologais vividas, fé, esperança e caridade, possibilidade de não alcançarmos a salvação é grande. O amor, então, é a chave de tudo. Talvez pareça um paradoxo afirmar que no céu uns serão mais felizes do que outros, quando acabamos de dizer que no céu todos serão perfeitamente felizes. Mas não há contradição. Aquele que mais tiverem amado a Deus nesta vida serão mais felizes quando esse amor se consumar no céu. Exatamente, olha só. Quanto mais amarmos a Deus, mais seremos felizes no céu. Por isso é muito importante a gente não deixar para depois a nossa conversão. Tem pessoas que tendem... Deixa eu só beber um pouco de água aqui. Tem pessoas que tendem a achar que podem deixar para se converter no final de suas vidas. Tá certo? Mas, primeiro é um risco, porque ela pode morrer antes de se converter, antes de se encontrar com Deus nesta vida. E aí vai viver na eternidade sem Deus. Mas, por outro lado, se a gente não buscar uma aproximação, um amor intenso a Deus nesta vida, no céu nós seremos felizes, sim. Mas quanto mais nós amarmos a Deus nesta vida, no céu, nós iremos viver uma felicidade ainda maior, cada vez mais plena, se assim pode ser entendido. Existe na doutrina uma coisa que se chama hierarquia celeste. No céu haverá uma hierarquia, haverá uma ordem, um ordenamento. Até mesmo os pintores da Renascença, ou até mesmo as pinturas atuais, quando a gente fala de céu, a gente vai ver, por exemplo, que existe também uma hierarquia. Existe uma hierarquia angélica, ok? São 9 hierarquias. Aqueles que estavam comigo no tratado viram isso. Eu mostrei para vocês as 9 hierarquias angélicas. Mas também existe uma hierarquia que se relaciona a nós. E essa hierarquia é em relação ao amor. Aqueles que mais amaram a Deus estarão mais próximos dele no céu. E assim, esses que estão mais próximos no céu a Deus irão receber de Deus diretamente
ou primeiro toda o seu conhecimento, toda a sua glória. Estarão mais próximos de Deus. Então, meus irmãos, queiram adorar e amar a Deus plenamente nessa vida, para que na outra possamos vê-lo face a face. Essa tem que ser a maior meta ideal de nossa história. Mas o amor não se dá sem prévio conhecimento. É indispensável conhecer a Deus para poder amá-lo. E não é amor verdadeiro aquele que não se manifesta em obras, fazendo o que o amado quer. Assim devemos também servir a Deus. Olha só, aqui está aquilo que eu estava trabalhando lá no início. Conhecer, amar, louvar e servir a Deus. Aqui está. Nós precisamos conhecer para amar. Nós precisamos adorar e louvar. E após nós estivermos cheios desse Deus, nós vamos evangelizar, servir a Deus. Nós vamos levar essa divindade a outros. Isso é necessário, galera. Isso é necessário para o nosso amadurecimento da nossa fé, amadurecimento do nosso ser e para a nossa aproximação dessa divindade. Esse é o principal. Esses 4 passos, volto a falar, são os principais propósitos da nossa existência. O que nós precisamos fazer? Está aí. Amar, conhecer, amar, louvar e servir a Deus. E aqui eu encerro, então, essa colocação. Vamos parar a apresentação. Eu estou aí agora para tirar dúvidas de vocês, galera. Antes de tirar dúvidas, eu quero ler para vocês um trecho desse livro, Introdução ao Cristianismo, que nós vamos falar aqui, nós vamos ver nesse trecho uma coisa que é muito interessante. A questão da fé. Eu estou convidando vocês a serem também evangelizadores. A maioria de vocês já são, pelo que eu já conheço. Já estão na igreja servindo de alguma maneira. Aí tem uma questão, galera. Como nós seremos, de fato, visto como um evangelizador? Como você vai ser visto como um evangelizador? Como uma pessoa pode olhar para mim e entender que aquela notícia que eu estou dando, de fato, ela é verdadeira? Primeira coisa é o testemunho. Tá certo? Quando eu conheço e amo a Deus, eu tenho que louvar, adorar e testemunhar, viver. E depois, assim, anunciar. Mas eu vou ler um texto agora de um filósofo, chama Kierkegaard, filósofo dinamarquês, que o Bento XVI vai trazer para nós. Esse filósofo, na verdade, é um filósofo fantástico, um existencialista. Ele vai falar sobre a maneira, uma filosofia da existência humana. Kierkegaard, ele é protestante. E é bem interessante de conhecê-lo. Aqueles que quiserem conhecer o filósofo Kierkegaard, eu recomendo também. Ok? Então vamos aqui pegar um trecho. Eu vou ler para vocês. A história diz que certa vez houve um incêndio num circo ambulante na Dinamarca. O diretor do circo mandou imediatamente o palhaço, que já se encontrava vestido e maquiado a caráter, para a vila mais próxima, para que buscasse ajuda, advertindo que existia o perigo de fogo e se espalhar pelos campos ceifados e se enriquecidos com risco iminente para as casas do próprio povoado. O palhaço correu até a vila
e pediu aos moradores que viessem ajudar a apagar o incêndio que estava destruindo o circo. Mas os habitantes viram nos gritos do palhaço apenas um belo truque de publicidade que visava levá-los em grande número às apresentações do circo. Aplaudiam e morriam de rir. Diante dessa reação, o palhaço sentiu mais vontade de chorar do que de rir. Fez de tudo para convencer as pessoas de que não estava representando, de que não era um truque, e sim um apelo de maior seriedade. Tratava-se realmente de um incêndio, mas a sua insistência só fazia aumentar os risos. Achavam excelente sua performance, até que o fogo alcançou, de fato, a vila. Aí já era tarde, e o fogo acabou destruindo não só o circo, como também o povoado. Entenderam? Entenderam esse mito? Essa história de Kierkegaard? O que aconteceu? O povo vendo o palhaço falando que o circo estava pegando fogo, eles não acreditaram. E aí todos pereceram. Meus irmãos, se o evangelho for anunciado por palhaços, o circo vai pegar fogo e todos nós iremos perecer. Entendam isso. Para todos nós, inclusive para mim, nós precisamos mesmo, em nosso coração e nossa vida, de Cristo. Precisamos de uma conversão contínua, diária, verdadeira. Precisamos fazer com que a nossa fé se aproxime cada vez mais da fé da igreja, daquilo que a igreja ensina, que os apóstolos conheceram de Deus. Precisamos ser santos, testemunhas de Cristo, para que quando nós anunciarmos Cristo, as pessoas percebam em nós a veracidade daquilo que nós estamos anunciando, e não um teatro, e assim todos possam perecer. Mas, pelo contrário, ao ver a veracidade, a verdade, todos possam entender que Cristo é a salvação, e assim buscar a conversão verdadeira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Alguma dúvida? Tranquilo. Bem esclarecedor. E às vezes a questão toda é... Talvez o grande... Tem um livro do Santo Afonso de Ligório que ele fala sobre como catequizar os rudes. Uhum. E aí, em dado momento do livro, ele tem um diálogo, supostamente, dele com um pagão, contra uma pessoa que não acredita, mas só que essa pessoa pede que Santo Afonso de Ligório prove para ele, né, com os argumentos. Tá, então prove que Deus existe, porque esse talvez seja o grande cerne da questão. Porque normalmente a gente tenta provar a existência dele, a gente fala de amor, de fé, e ela fica um pouco no campo da abstração, porque a gente chega no final e não chega no âmago da questão. Tá? No início, Deus criou o céu e a terra. Né? Não havia nada e Deus criou o céu e a terra, a partir daí é todo um desdobramento. Só que normalmente a gente faz o caminho inverso, a gente vai do final e vai pegando o rio na contra a correnteza até chegar lá. Certo. Em todos esses anos, né, tudo bem que eu voltei para a igreja há um ano, mas em todos esses anos eu nunca vi alguém perguntar para qualquer outra pessoa, fazer essas perguntas talvez mais de natureza filosófica, uma coisa mais profunda. Olha, mas por que Deus existe? Esse bate-bola. E aí, para a gente, de modo geral, aqui, o considerado baixo clero,
com certeza vai tropeçar nas pernas, porque para grande parte das pessoas aqui talvez haja uma dificuldade natural de fazer a leitura de São Tomás de Aquino, né, Santo Agostinho, ou até mesmo beber da fonte da literatura, filosofia grega, para sustentar uma argumentação. Estou só tentando agregar valor aqui com base nas coisas que eu observei ao longo de todos esses anos. Certo. Maravilha. Porque... Ô, Léo, Oi, Valdira. em relação a isso, eu digo sempre que a gente vai evangelizar, vai transformar através da nosso dia a dia, né? Porque às vezes a gente conhece pessoas, está se relacionando, e a pessoa pergunta logo: não, qual é a sua religião? Aí a gente fala, né? A nossa religião, sou católica, apostólica. Ah, é? Nossa, né? E aí eu falei, aí a gente pergunta por quê? Ah, não, porque a forma como você, né? Aí ela fala algumas coisas. Então, acho que não existe melhor coisa do que você ser, né, a palavra, para poder convencer, quer dizer, não convencer, mas para você atrair para Deus as pessoas, vendo a nossa alegria, né, pela fé, a nossa relação com os amigos, pastoral, essa coisa toda. Isso é um exemplo, né? E eu acho que através disso a gente vai evangelizando, né, Léo? Também. Sem dúvida. Sem dúvida. Talvez em algum momento, Valdir, eu acredito que tem uma placa ali na entrada de Santo Antônio que traduz bem isso aí que você está falando. É o seguinte: a fé sem obras, ela é vazia. Né? O cara pode falar o que ele quiser. Se ele não laborar, se ele não trabalhar, ou seja, ser o exemplo, como você bem disse, você acaba você chama atenção pelo exemplo, da forma como você se comporta. Mas em algumas ocasiões, talvez seja exigido da gente mais profundidade para poder explicar algumas questões, entendeu? Claro, fato, claro. Pela atitude sua, pela forma de nos comportarmos aqui, né? A pessoa, poxa, é diferente. E aí, Valdir, você é o quê? Você, obviamente, vai desenrolar o novelo. Mas eu entendo também que, em algum momento, a pessoa vai te questionar de uma outra forma e a gente precisa estar pronto para dar uma resposta, não uma resposta erudita, né, cheia de elucubrações, mas você dá uma resposta que, de fato, entre no âmbito da questão e a pessoa, pelo menos, reflita sobre isso, entendeu? Eu falei, pô, legal, a pessoa age da maneira correta. A melhor resposta, não sei porquê, galera, só para justificar aqui, minha câmera desligou e eu não estou conseguindo ligar. Tá? Não sei porquê, mas eu estou aqui. Bom, a melhor resposta que a gente pode dar em relação a quem é Deus, eu acho que não está só na perspectiva filosófica. A gente tem que partir daquilo que nós temos como experiência de Deus. Tá? É claro que, quando a gente vai se deparar com alguém que tem uma sede de conhecimento de Deus na perspectiva filosófica, sim, isso é muito importante. Tá? A gente ter algum tipo de conhecimento para explicá-lo, para chegar em Deus racionalmente, isso é essencial. Mas nem sempre, e na maioria das vezes, é tudo. A maioria do pessoal, galera, que se diz ateu, ele se diz ateu não por falta de fé, mas por conta de outras coisas, porque ele não quer, por exemplo, viver os 10 mandamentos. Não quer se submeter, por exemplo, a regras. Por exemplo, meus alunos, em alguns colégios, alguns alunos, né? Aqueles que se dizem ateus, eles são ateus, a maioria deles, porque eles falam assim, eu quero transar, meu amigo. Aí existe um Deus, existe uma religião que vai falar que eu não posso. Eu quero fazer o que eu quero beber. Aí existe religião que vai falar que não pode. Deus que vai falar que não pode, vai me proibir. Entende? Então, algumas relações
do homem em relação a Deus está também na questão moral, na questão, por exemplo, de traumas, ou até mesmo de contra-testemunho, como algum religioso, nós, ou alguém que possui, como posso dizer, alguma responsabilidade, um pastor ou um sacerdote, tá certo? Ou um grande líder religioso, que por algum motivo, erro da sua vida, ou alguma coisa que falou, fez com que as pessoas se afastassem. E aí não acreditassem em Deus. Existe esse tipo também. Quer ver um famoso que se afastou de Deus por contra-testemunho? Friedrich Nietzsche. Já ouviram falar de Nietzsche? O homem que matou Deus filosoficamente? Ele era evangélico. Nietzsche era evangélico. Isso eu nem sabia. Ele vivia num vilarejo onde a igreja evangélica era forte. Se não me engano, o luteranismo. E lá, porque o povo não testemunhava a Deus, ele chegou numa seguinte conclusão: se Deus ensina para a gente viver desta maneira e o povo que se diz crer em Deus vive diferente, aquele povo não acredita em um Deus vivo, se Deus está morto. Porque se Deus fosse real, vivo, aquele povo viveria intensamente a sua fé. Contra-testemunho. Contra-testemunho. A partir do contra-testemunho daquele povo, ele começa, então, a cunhar uma filosofia totalmente ateia, totalmente distante de Deus. Tá bom? E aí é isso. Aí a gente vai ver ele matando a Deus filosoficamente, dizendo que o homem, ele é o super-homem, alguém que é mais poderoso que Deus, mais poderoso que a moral cristã e a moral civil. Alguma dúvida, galera? A mais aí? Ô, Léo, eu queria só contar uma coisinha bem rápida aqui, uma Claro, historinha, pode contar. duas frases. Eu tenho um sobrinho, que é um sobrinho muito querido, uma pessoa boa, né? Tem lá muitas qualidades e tem pecados também, como todos nós. Aí um dia ele foi me dar carona, ainda veio com minha irmã, e aí quando ele me deixou, eu falei: ô, meu filho, muito obrigado, vai com Deus. Aí ele falou assim: não, tia, eu não acredito em Deus. Ele já era um homem, né? Policial, inclusive, de alta cúpula aí. Aí eu falei assim: ah, meu filho, não tem problema, mas ele acredita em você e te ama. Aí, sabe, foi aquele negócio tão instintivo, porque eu não queria convencer ele de nada, mas eu falei: ué, não tem problema, mas ele te ama. Porque o vai com Deus é uma coisa sempre que a gente fala, né? Quando despede de filhos, de parentes ou amigos mesmo, Deus te Exatamente. acompanhe, vai com Deus. Aí eu não lembro se eu falei Deus vai com Deus ou Deus te acompanhe. E ele falou isso, mas foi tão engraçado, foi uma coisa que veio lá de dentro, que eu não sei nem como é que eu tive. Eu rebati assim na hora, mas com carinho. Falei: não tem problema não, meu amor, mas Deus acredita em você e te ama. Pronto. Aí ele foi embora e a gente continua, né? Com uma relação muito bonita, porque eu não sei de onde que veio isso na hora, são essas coisas que parece que chegam, né, para a gente responder. Se ele fosse simplesmente com essa frase, eu não acredito em Deus, e eu ficasse chocada, aquilo não me chocou de jeito algum. Eu realmente, mas essa frase que eu falei depois não, né, não deve ter sido minha, conscientemente, né? Foi uma coisa que veio e foi muito bom. E a minha irmã Providência. ficou muito, a providência, e a minha irmã ficou muito feliz, sabe? Porque ela sofria com esse ateísmo dele, entre aspas, né? Porque, enfim, só ateu, graças a Deus, né? Tem uma porção, por aí, né? Mas é É. isso, desculpe aí só colocar, mas eu Não, achei gostei da colocação. que Isso aí. caberia aí, né? Bem legal nisso também. Então, que bom, Léo, gostei muito, viu?
Gostei muito dessa turma toda aí que vai seguir com a gente, Isso, né? isso Gente aí, bonita, gente que está buscando, né? Eu acho que é tão importante, como o Marcelo falou, né? Também fiquei afastada há muitos anos, e você, Léo, acompanhou tudo isso, né? Desde que eu cheguei na igreja. E a vontade, né, de atualizar, de conhecer, porque eu já tenho lá uma idade, né? Então, tudo na minha época era bem um pouco mais, né? Um pouco diferente. Mas a essência, claro, é a mesma, né? E eu tinha uma sede enorme e ficava perguntando, e eu fui me metendo em todos os cursos, e isso quanto mais a gente busca, parece que mais sede dá, né? exato. É muito legal, é muito legal. Eu te agradeço aí, né, por mais essa oportunidade, viu? Gostei demais, e vamos Amém. junto aí, né? Chegando Vamos. cada dia mais pertinho de Deus. Até a gente brincava, né, quando a gente estava trabalhando na pastoral, que você falava, vai descansar, Valdira, para. Eu falava, não, eu vou descansar no céu, Léo. E a gente ria, lembra disso? Lembro. O Ah, meu o Monsenhor Zé Maria, que tem essa fala, né, também, né? Ele falava assim: nós temos a eternidade toda para descansar. Por que pois a gente vai é, descansar? rapaz. Tá Beleza, bom. galera. Mais alguma coisa, galera? Alguma outra questão, alguma Tchau, dúvida sobre o Marcelo, tchau, tema? Soraya, tchau, Daniele, tchau, Valeu, tchau, Gelimar, tchau. tchau, todas as pessoas que estão aí. Léo, Estamos só pelo que. unidas, viu? Que coisa boa, né? Deus nos Isso uniu aí. nesse grupo. Estou muito feliz de participar com vocês, viu? Beijo a Beleza. todos. E todas. Encerrando também, Muito galera. Oi, obrigada, Marcelo. viu? Não, Até a tranquilo, próxima. já vi aqui já. Beleza. Tchau, Tchau, tchau. Daniela. Beleza. Então, galera, Ok, tentem adquirir aí o livro, beleza? E a gente encerra por aqui, beleza. então, hoje. Muito obrigado a todos vocês. Se tiver aí alguma questão, só falar comigo que a gente vai Márcia, Oi, resolver. querida. Oi, Valeu. Valdira. Tudo bom? ô, Léo, deixou um Marcelo gostinho de também. quero mais, tá? Vamos Próxima Teremos. semana.